Imagina só a seguinte situação. E se a maior aula sobre a liderança corporativa, facilitação de grupos e, sei lá, psicologia humana em geral, não estivesse em nenhum currículo das melhores escolas de negócios do mundo? Isso seria, no mínimo, curioso. Pois é. E se, na verdade, essa aula mestra estivesse escondida dentro de um manual técnico sobre como olhar para pinturas centenárias? Nossa, parece até piada, né? Mas é exatamente isso. Exato! Então sejam muito bem-vindos a mais um mergulho profundo. Na nossa imersão de hoje, a gente vai dissecar as diretrizes de melhores práticas da NGA, que é National Gallery of Art, lá de Washington. Uhum. Originalmente, esse documento foi desenhado para guiar educadores de museu, sabe? Para ensinar pensamento crítico através da arte. Mas, lendo com calma, a verdadeira magnitude do texto eu fiquei de queixo caído. Também fiquei impressionado, porque o que a NGA elaborou ali, seja de propósito ou não, opera sobre um disfarço brilhante, sabe? Como assim? É que quando a gente tira aquela camada superficial que fala sobre telas, tintas, texturas, o que sobra é a anatomia pura de como extrair ideias complexas de qualquer grupo de pessoas. Caramba, sim. É sobre comunicação, no fim das contas. Exato. O documento não está ensinando só a olhar para um quadro. Ele decodifica a estrutura do próprio processo investigativo. Ele mostra na prática como criar aquele ambiente onde as pessoas se sentem seguras para arriscar hipóteses, sabe? Construir conhecimento junto. E essa é exatamente a nossa missão com a análise de hoje. A gente vai desconstruir esse manual para revelar táticas de comunicação que quem está nos ouvindo agora pode aplicar, tipo, amanhã. Com certeza. Seja no trabalho, em casa. Uhum! Imagina que alguém da nossa audiência precisa conduzir uma reunião de diretoria super tensa na segunda-feira, ou mediar um conflito com a equipe, ou só ter debates mais saudáveis na mesa de jantar. É um superpoder de facilitação, basicamente. Exatamente. Mas o que eu achei mais louco é que todo esse processo rigoroso começa exigindo algo que, no nosso mundo hoje, super conectado, soa quase como um absurdo. O silêncio. O silêncio, a ausência total de comunicação imediata. É o ponto de partida inegociável deles. E o documento estabelece uma regra estrita mesmo, de conceder 1 minuto inteiro de silêncio para a observação da obra antes que qualquer um possa falar qualquer coisa. 1 minuto inteiro? Parece uma eternidade hoje em dia. Parece, né? Mas o mais importante aí é entender a neurociência por trás dessa pausa. Não é 1 minuto para descansar a mente, sabe, daquela viajada. Ah, não é tipo meditação, então? Não, de jeito nenhum. É um silêncio ativo. Eles estruturam isso com metodologias tipo ver e questionar, ou aquela técnica de pensar, formar duplas e compartilhar. Ah, entendi. O cérebro recebe uma tarefa muito focada de fazer uma varredura visual geral primeiro e depois buscar detalhes bem granulares. Isso quebra aquela nossa tendência natural de pular para conclusões baseadas só na primeira impressão, sabe? Sabe a analogia que me veio à cabeça quando eu li isso? Fiquei pensando que é igualzinho a deixar um vinho muito complexo respirar antes de beber. Nossa, perfeita essa comparação. Né? Porque se você simplesmente virar a taça de uma vez, os seus receptores sensoriais são meio que esmagados pelo álcool. Você perde todas aquelas notas mais sutis. Você perde a complexidade da coisa. Uhum. E essa regra de 1 minuto da National Gallery é literalmente forçar a informação a respirar na mente das pessoas. Mas olha, vamos encarar a realidade prática da coisa. Vamos lá. Na teoria, é lindo. Mas se a gente pega um grupo de executivos super impacientes com a atenção toda fragmentada por celular, ou uma turma de adolescentes no museu e exige 1 minuto de silêncio absoluto... Dá uns 15 segundos e já tem gente puxando o celular do bolso. Exato, ou começando a sussurrar com o colega do lado. Como que o manual sugere aplicar essa restrição sem que o facilitador pareça um ditador gritando silêncio na biblioteca? Então, o grande segredo para não soar autoritário é o enquadramento da situação. O facilitador não pede silêncio pura e simplesmente. Ele propõe um desafio cognitivo. Ah, muda a perspectiva. Totalmente. Quando o grupo sabe que o silêncio tem uma finalidade muito explícita, tipo encontrar anomalias na imagem ou mapear padrões de cores, aquela ansiedade de preencher o vazio com barulho diminui muito. Faz todo sentido.
Você ocupa o cérebro com uma tarefa. Isso. E o motivo mais profundo pelo qual a NH não abre mão desse tempo de espera é uma questão de equidade cognitiva. Equidade cognitiva. Como assim? Pensa no tempo de processamento de informações. Em qualquer grupo, você tem aquelas pessoas que processam os estímulos e formulam os argumentos na hora. É quase instantâneo. Ah, os extrovertidos, os processadores rápidos. Exatamente. Só que tem outras pessoas que precisam de mais tempo, de incubação para organizar as ideias. Se você pula essa fase de observação silenciosa, as únicas vozes que vão dominar a sala são as dos rápidos. Espera aí, isso é muito forte. Quer dizer que pular o silêncio é, na prática, silenciar metade da sala logo no primeiro segundo da conversa. Exatamente. O minuto de silêncio nivela o campo do jogo. Ele democratiza o acesso à palavra. Sabe? Nossa, sim. Ao estender esse tempo de absorção, quem está liderando garante que, quando o debate finalmente começar, até as pessoas mais analíticas ou introvertidas vão ter tido tempo de construir uma fundação sólida para falar. Porque sem esse material bruto gerado pela observação, o pensamento crítico esvazia, né? Vira só uma troca superficial de opiniões que a pessoa já trouxe de casa. Vira só achismo. Sensacional. O silêncio cria segurança psicológica e, gera o combustível para a discussão. Mas o silêncio não dura para sempre. Não, tem que acabar uma hora. Pois é. A transição dessa observação muda para fala é super crítica. Como que a gente quebra esse gelo sem destruir toda a mágica que acabou de ser construída? De acordo com as diretrizes deles, a resposta está na engenharia da pergunta. Engenharia da pergunta. Adorei o termo. É que o documento traça uma linha muito cirúrgica entre o que é uma pergunta fechada e o que é uma pergunta aberta. A forma como a gente estrutura a nossa primeira pergunta dita a trajetória de toda a conversa dali para frente. Dá um exemplo para quem está nos ouvindo visualizar isso. Claro. O manual mostra como uma mudançazinha de vocabulário muda o engajamento. Tem uma diferença abissal entre você perguntar "Você acha que algo vai acontecer nessa cena?" e perguntar "O que você acha que pode acontecer a seguir?" E a diferença brutal aí é o nível de autonomia que você entrega para a pessoa, né? Exato. Porque, pensando na comunicação do dia a dia, uma pergunta fechada, aquela que a pessoa só responde sim ou não, ou só dá um dado factual, tipo, quem pintou isso? É igualzinho ao interruptor de luz. Boa analogia. Né? Só tem duas posições. Liga ou desliga. É um beco sem saída conversacional. A pessoa diz sim, a conversa morre ali e fica aquele climão, o facilitador tendo que caçar outro assunto. O peso volta todo para quem está guiando. Isso. Agora, uma pergunta aberta, do jeito que a NGA sugere, funciona mais como um botão de volume ajustável, sabe? Que convida a pessoa a aumentar ou diminuir a profundidade. Exatamente. Ela não testa o que a pessoa já decorou. Ela investiga como o cérebro dela está processando aquilo naquele momento. E o que potencializa demais esse seu botão de volume ajustável é uma coisa chamada linguagem condicional. Linguagem condicional? Tipo, o uso do poderia, talvez. Exatamente essas palavras. Poderia ser, pode ser que, talvez. O documento bate muito nessa tecla. Eles pedem para usar construções como o artista pode ter feito isso, em vez de como o artista fez isso. Nossa, parece um detalhe tão pequeno, mas muda tudo. Muda demais. Psicologicamente falando, a linguagem condicional funciona como um desarmador de defesas. Como se fosse uma zona neutra. Isso, uma zona neutra de experimentação. O medo de errar a resposta meio que evapora, porque a própria pergunta já está dizendo que a gente está lidando com possibilidades, não com verdades absolutas. E essa é a essência do pensamento científico. Fiquei fascinada com isso. Mas olha, tem um porém aí. Eu estava pensando, quando você abre essa zona neutra e fala o que pode ser, o risco da conversa ir para um caminho completamente aleatório é gigante. Assim, de alguém viajar na maionese legal. Pois é. Alguém inventar uma teoria que não tem nada a ver com a realidade da obra. E o manual resolve isso com uma regra genial, que é a exigência de citar evidências usando uma frase super específica. Você lembra qual é? Lembro. É o clássico "o que você vê que te faz dizer isso". Essa mecânica é uma obra de arte linguística de verdade.
É incrível, né? Porque normalmente quando alguém joga uma opinião meio polêmica ou inusitada no ar, o nosso instinto imediato é perguntar, mas por que você acha isso? E o porquê soa como um ataque na hora. Soa como um desafio direto. Coloca o cérebro da outra pessoa no modo de defesa na mesma hora. Ativa aquela necessidade da gente proteger o nosso ego, sabe? De justificar a nossa crença com unhas e dentes. Sim, vira uma briga de opiniões. Mas quando a gente muda para o que você vê que te faz dizer isso, essa agressividade simplesmente some. Dissolve na hora. Inverte toda a dinâmica de poder. O atrito sai das pessoas. Porque em vez da pessoa sentir que a inteligência dela está sendo colocada à prova, a responsabilidade é transferida para o objeto físico ali na frente. Perfeito. É meio que dizer assim, a sua intuição é válida. Beleza. Agora me mostra aqui no mundo real quais dados sustentam essa intuição. Tira o peso do ego. A pessoa é forçada a vasculhar as evidências dela. E se a gente aplicar isso no nosso dia a dia, pensa só, numa reunião, alguém propõe uma estratégia absurda de marketing. Acontece bastante. Muito. Se você pergunta, mas por que você quer fazer isso, a pessoa vai brigar com você. Agora, se você pergunta, quais dados do mercado te fazem ver esse cenário, você transforma um confronto numa investigação conjunta. Genial. Essa ancoragem em evidências visuais ou em dados transforma o achismo puro numa hipótese testável. Todo mundo pode olhar junto e analisar. Fica de perguntas e respostas. Naquele estilo socrático, cansa muito a cabeça. O raciocínio lógico direto é bem denso. Exige muita energia mental. Exige. Então, para a informação realmente colar na memória e ganhar tração, o documento introduz narrativas e até o uso do corpo. Eles entendem que a cognição não acontece só do pescoço para cima, sabe? E é aí que entra a recomendação da história de 1 minuto, que eu achei fantástica. O material pede para o facilitador contar uma história dramática, muito bem roteirizada, mas com uma regra implacável. Não pode passar de 60 segundos. 60 segundos e ponto final. E o grande detalhe não é nem o tempo, é onde você coloca essa história. Não é no começo para dar contexto, né? Como os guias costumam fazer. Exato, o guia tradicional chega e já joga a Wikipédia na sua cara. E todo mundo dorme. Pois é. Há N gadgets para colocar essa história exprimida entre o meio e o fim daquela parada. Quem está facilitando precisa usar as respostas que as pessoas estão dando como gatilhos para saber a hora cirúrgica de injetar o conhecimento histórico. Essa inversão cronológica da informação é uma quebra de padrão absurda. A escola tradicional dá o fato primeiro e depois pede para você achar a consequência. A NH meio que cria a fome antes de servir a comida, sabe? Essa é a imagem perfeita. Imagina o pessoal analisando um quadro holandês. Tem um monte de frutas lindas, suculentas, e bem no cantinho tem uma flor meio murcha. O estilo clássico de naturezas mortas. Isso. Em vez de abrir a roda fazendo um monólogo chatíssimo sobre como a mortalidade era vista no século XVII, o guia vai fazendo aquelas perguntas abertas até que alguém aponta para a flor murcha. Aí a curiosidade do grupo vai lá em cima. Exato. É o ápice da curiosidade. E é só nesse segundo que o guia solta a história de 1 minuto sobre como esses símbolos lembravam as pessoas da finitude da vida. A narrativa vem para preencher um buraco que o próprio grupo cavou. A história vira uma recompensa intelectual, não é uma imposição. Isso prende a atenção de qualquer um. Mas assim, o documento vai além da história. Ele fala sobre engajar o corpo também. Movimento físico. É o aprendizado sinestésico, que eles chamam. Isso. Eles aconselham pedir para o pessoal esboçar formas no ar, imitar a pose de uma estátua, interagir com o espaço. Claro, com segurança. Mas, olha só. Vem cá. O que foi? Como que isso funciona na prática? Pensa num grupo de 30 adolescentes cheios de energia. Você pede para eles atuarem e gesticularem dentro de uma galeria nacional lotada de quadros de milhões de dólares. É de dar palpitação no segurança do museu. Meu Deus, sim! Isso não beira a irresponsabilidade logística. Como que não viram um caos incontrolável? O medo do caos é a desculpa número 1 de líderes e professores para não usarem essas técnicas ativas. Só que a INH resolve esse gargalo com um princípio chamado modelagem de atividades. Que seria fazer antes de pedir. Basicamente isso. Antes de mandar a galera se mexer, a pessoa responsável faz o movimento primeiro, de forma muito explícita. O texto sugere que você diga:
Olha, se eu fosse esboçar a energia dessa pintura, eu faria esse movimento aqui, e aí você faz o gesto exatamente dentro do espaço limitado que você quer que eles usem. Ah, que sacada! É uma forma de balizar os limites do comportamento, sem precisar virar aquele professor chato gritando não corram ou cuidado com os braços, pelo amor de Deus. Exatamente. E faz muito mais do que só delimitar o espaço seguro. A modelagem quebra a principal barreira dos adultos e adolescentes, que é a vulnerabilidade. O medo de pagar mico? O terror de parecer ridículo na frente dos outros. Quando o líder adota uma postura corporal meio esquisita e fala em voz alta o que está pensando, ele absorve todo o risco social da sala para ele. Ele sinaliza que ali é seguro experimentar. Isso, ele valida o ambiente. E usar o corpo assim ajuda o cérebro a codificar a memória de um jeito muito mais visceral do que ficar só escutando parado. Sensacional. Olha a construção incrível que a gente tem até aqui. O grupo passou pelo silêncio, fez a observação guiada, formulou hipóteses no condicional, defendeu ideias com as evidências na tela, absorveu a história de 1 minuto bem no ápice da curiosidade e agora tá todo mundo gesticulando e fisicamente engajado. A energia da sala a essa altura tá lá no teto. Tá pulsante. Só que, com a energia lá em cima, inevitavelmente começam a pipocar respostas de todos os tipos, né? O filtro dá uma caída. Tem umas respostas que são geniais, super incisivas, mas também começam a surgir aquelas coisas totalmente fora do alvo, umas ideias super excêntricas. Aquelas que você pensa, de onde essa pessoa tirou isso? Pois é. Aí o desafio supremo de quem facilita é fazer a gestão dessas reações, e o manual entrega 2 ferramentas que parecem muito simples de ouvir, mas que eu acho que exigem um refinamento brutal na hora de aplicar: a neutralidade e a paráfrase. A paráfrase, eu diria que é a ferramenta de processamento de informações mais sofisticada de todo o documento. Porque eles são muito incisivos em explicar que parafrasear não é agir igual um papagaio, sabe? Não é só repetir as palavras da pessoa. Como seria a paráfrase deles, então? É sobre você pegar uma observação bem crua que o participante fez e devolver para o grupo inteirinho, mas elevada a um conceito analítico. Por exemplo, alguém aponta e diz: "Ah, eu tô vendo ali um irmão, uma irmã e os pais ali no fundo." O facilitador não vai só repetir: "Ah, você vê o irmão e a irmã." Não. Ele reformula dizendo algo como: "Você nota um grupo de figuras que parece formar uma unidade familiar." Mas vem cá. Por que essa mudança sutil nas palavras é tão poderosa? Para quem está ouvindo, pode parecer só uma formalidade para soar mais intelectual, mais chique. Não é para pagar de intelectual, juro. É sobre transformar um sentimento que é super subjetivo num dado objetivo que o resto do grupo consiga usar. Quando o facilitador usa verbos como você notou, você comparou ou você está inferindo, ele está ensinando metacognição ao vivo. Nossa, verdade. Ele dá um nome técnico para o processo que a mente da pessoa já fez naturalmente. Ele valida a pessoa e já traduz a fala dela para um vocabulário que serve de trampolim para o próximo que for levantar a mão. É quase uma transferência de dados otimizada. Eu estou impressionada com essa tradução simultânea de ideias. Mas aí o manual cruza essa paráfrase brilhante com uma regra de ouro que é manter uma neutralidade absoluta. Essa é a parte mais difícil. A instrução diz que o facilitador tem que tratar todas as respostas com exato mesmo nível de aceitação, tanto no rosto quanto na voz. Se você fala muito bem, com super energia, para uma ideia incrível, você é obrigado a usar a mesma energia e o mesmo calibre emocional para validar uma ideia absurda. Não pode demonstrar favoritismo. Cara, sendo muito honesta, manter essa neutralidade parece exigir um controle nível monge budista. Com certeza. Imagina que você é um especialista no assunto, apaixonado pela obra, e finalmente, depois de 20 minutos, alguém mata a charada e dá a resposta histórica perfeita. O nosso instinto humano é vibrar, apontar o dedo e falar: exato, na mosca. Querer dar uma medalha para a pessoa. Como que você reprime isso sem virar um robô sem emoção conduzindo o grupo? Então, essa vontade louca de recompensar o acerto é uma herança pesada do nosso sistema educacional, que é tudo focado naquele resultado binário. Ou tá certo ou tá errado, e tira 0. O que o manual propõe é mudar o paradigma do que a gente está validando ali.
O que a gente está validando, então? O esforço, o reforço positivo do facilitador não deve ser para a precisão histórica do que foi dito, mas sim para a qualidade do processo investigativo da pessoa. Porque pensa comigo, se você celebra demais uma resposta certa, o que acontece com a discussão? Ela morre na hora. Encerra. O resto do grupo que está escutando pensa: opa, o enigma foi resolvido, o gênio ali já acertou, meu trabalho aqui acabou. Caramba, é muito verdade. O pessoal relaxa e desliga. O objetivo dessa neutralidade superdisciplinada é manter o motorzinho da curiosidade funcionando. A sua validação tem que passar a mensagem: o seu esforço foi visto e ele ajudou a montar um nosso quebra-cabeça. Só isso. Isso me lembra de uma tática de logística de inclusão que está lá no manual e que eu achei brilhante. Focada justamente naquelas pessoas mais retraídas, que tiveram ideias ótimas naquele primeiro minuto de silêncio, mas que não conseguiram falar. A tática do polegares para cima? Que é genial. A gente pode olhar para o polegar para cima como uma transferência de dados de baixa largura de banda, mas com um impacto psicológico altíssimo. Exato. Imagina aplicar isso amanhã numa daquelas reuniões de planejamento corporativo super chatas, onde 3 pessoas dominam o microfone a reunião inteira e 12 ficam quietas no fundo só observando. É o padrão das empresas. Em vez de deixar as ideias serem monopolizadas, o líder adota a pausa, lança uma pergunta aberta e quando alguém solta uma boa hipótese, ele fala: quem mais estava pensando nisso? Dá um polegar para cima e pronto. Em 10 segundos você mapeia o consenso da sala. Sem gastar o relógio. Você mapeia o consenso, valida a capacidade analítica da galera mais quieta e injeta um senso de pertencimento visceral na equipe. Todo mundo sente que a inteligência deles está sendo contabilizada, mesmo que eles não tenham pego o microfone. Isso é a eficiência máxima na gestão do capital humano. E para fechar com chave de ouro essa questão de criar um ambiente seguro e de pertencimento, a National Gallery tem um último detalhe, um detalhe semântico, sobre policiamento de pronomes e títulos. Ah, a questão do uso do pronome nós. Isso. As diretrizes orientam a abandonar completamente o uso do vocês direcional. Sabe quando o professor fala: agora vocês vão analisar esse detalhe da obra? O manual pede para mudar para: nós vamos analisar juntos o que está acontecendo aqui. O nós dissolve aquela fronteira invisível, né? Aquela parede entre o dono da autoridade que sabe tudo e a plateia que está ali passiva para aprender. A dinâmica vira uma parceria. E o manual ainda pede para estender essa linha horizontal para os próprios artistas. Eles falam para tirar os títulos, tipo senhor, senhora, mestre. Chama o pintor centenário pelo primeiro e último nome como se ele fosse só mais um cara ali na roda de conversa. É para remover aquela reverência institucional cega que acaba intimidando o pensamento crítico das pessoas. Porque quando a gente bota uma figura histórica num pedestal, a mensagem nas entrelinhas é: a obra desse cara está muito além da sua compreensão ou das suas críticas. Não ouse questionar o mestre. Exato. Mas quando você traz o artista para o mesmo nível humano do grupo e usa o pronome nós, a relação deixa de ser uma transação vertical, de cima para baixo, e vira uma expedição horizontal em busca de descobrir alguma coisa juntos. Fascinante. Olha, fazendo um apanhado geral da arquitetura que a NH construiu, o nível de intencionalidade de cada palavrinha dita é espantoso. É uma engenharia fina. A gente começou reconhecendo o modelo de estruturar o silêncio para garantir a equidade cognitiva, vimos como abrir o botão de volume com perguntas abertas e condicional. E usando evidências visuais para não machucar o ego de ninguém. Perfeito. Deslocamos o atrito do ego para o objeto, exploramos o timing absurdo de contar uma história exatamente no pico da fome por informação e de colocar o corpo para se mexer para cimentar a memória. E, para fechar, essas táticas surreais de validação. A paráfrase que eleva o nível, a neutralidade blindada e o polegar para cima mapeando o consenso silencioso. A gente pega reflexões individuais espalhadas e junta tudo num raciocínio coletivo orgânico. É lindo de ver. E a síntese de todas essas técnicas forma um pacote metodológico que resolve muito dos nossos ruídos de comunicação modernos. Ele cultiva sistematicamente a paciência investigativa e a empatia de ouvir o outro. E prova que você não precisa de controle repressivo para liderar um grupo complexo.
É só saber direcionar a atenção deles estruturadamente. E é aí que fica a reflexão mais profunda para quem nos ouve, para o nosso dia a dia mesmo. Fica muito claro que essas práticas transcendem os museus. Ah, sem dúvida. Se uma instituição gigantesca, com obras de valor inestimável, usa essas telas primariamente como um pretexto, sabe? Como um ginásio para treinar seres humanos a olharem com calma, escutarem os outros e questionarem sem julgamento imediato, o que mais na nossa vida a gente está deixando passar? Pois é, o que a gente está ignorando na pressa. Quais cenários absurdos no mercado, dinâmicas enroladas na família ou crises diárias na empresa estão só esperando um olhar mais bem estruturado? Quantos problemas insolúveis poderiam virar a nossa próxima sala de aula se a gente só desse um minuto de silêncio rigoroso para observar de verdade? É uma provocação e tanto. No fim das contas, eu fico pensando que tem uma grande chance da verdadeira obra de arte nunca ter sido o quadro na parede, mas sim o salto na qualidade das conversas que esse quadro foi desenhado para despertar. Fica aí o pensamento. Foi uma imersão muito reveladora. Fica o aprendizado para a gente testar em qualquer diálogo daqui para frente. Muito obrigada por acompanhar e até o nosso próximo Mergulho Profundo.